Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma, meu nome é João Vitor Gonçalves. No vídeo de hoje nós vamos fazer a parte 1 do vídeo Esfarelando Sola Escritura, do Juan Oliveira. Todo mundo sabe que o Juan Oliveira escreveu um livro chamado Nenhum Caminho Leva a Roma, onde ele escreve de vários temas, né? A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre o capítulo da transubstanciação, e neste vídeo de hoje, nessa primeira parte, nós vamos responder aos argumentos iniciais do Juan Oliveira para defender o Sola Escritura. Será que o Juan Oliveira foi congruente com seus argumentos? Será que os argumentos dele são válidos? Será que o Juan Oliveira conseguiu, de forma definitiva, resolver as incongruências e as inconsistências do argumento do Sola Escritura? Bom, fica aqui nesse vídeo até o final, e no finalzinho do vídeo a gente vai ter ali a certeza disso, né? Se o Juan conseguiu ou não, né, se opor à questão católica de ser contra o Sola Escritura. Eu quero convidar você, curte esse vídeo aqui, deixe aqui embaixo seu comentário, se você acredita ou não no Sola Escritura, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever. Vamos juntos aí bater os 10.000 inscritos, tá bom? Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos no conteúdo do vídeo, já quero convidar você aqui a ajudar o meu apostolado, tá bom, pessoal? Preciso muito da ajuda de vocês. Você pode ajudar de duas formas principais. A primeira forma é se tornando aluno da Escola da Fé Católica. O link vai estar na descrição deste vídeo, e por R$ 150 você vai poder se tornar um aluno vitalício e estudar a verdade da fé católica comigo, tá bom? Uma segunda forma de você ajudar este apostolado é através deste QR Code que está aqui na tela. Você pode fazer a sua doação e participar, né, dos vídeos, assim como fez o nosso amigo que fez a sua doação. Vamos aqui abrir a mensagem que ele nos mandou. O Leandro, né, de Paula. Ele falou assim: João, obrigado pelo ensino. Então, se você pode participar através desse QR Code aqui, das nossas mensagens aqui, dos nossos vídeos, assim como fez o Leandro de Paula. Muito obrigado, Leandro, pela sua contribuição. Você vai ajudar muito aqui este apostolado. Bom, pessoal, sem mais delongas, tá? A gente vai tratar aqui do capítulo do Sola Escritura do Juan Oliveira, tá? Eu vou trazer aqui tentar apresentar os argumentos dele, explicar os argumentos dele e responder através da verdade da fé católica e mostrar as incongruências, as falhas que existem nesta argumentação do Juan Oliveira, tá? Eu não vou me propor aqui, por exemplo, nesse vídeo, dizer que se tal trecho ele pertence a uma outra pessoa, é uma ideia de uma terceira pessoa ou não, tá? Eu vou assumir como pressuposto aqui que todos os argumentos aqui são originários do Juan Oliveira, tá? E aí, a partir disso, a gente vai tratar dos argumentos, né? Existe aqui na internet, vocês devem ter visto várias pessoas denunciando prováveis, né? Prováveis sinais de plágio, né? Enfim, não quero me ater a isso, eu quero me ater aos argumentos, porque sendo argumentos originais do Juan, não são argumentos que devem ser respondidos, né, por nós católicos, tá bom? Que não vai ser uma coisa difícil de se fazer. Então a gente está aqui no capítulo 7, né, o capítulo de Sola Escritura, e ele cita, né, João 5,39: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito, tá bom? É um texto utilizado para provar o Sola Escritura. A gente vai falar desse texto também mais para frente, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui eu quero trazer para você a uma ideia de como vai ser esse vídeo, tá? A gente vai falar sobre os argumentos iniciais, tá? No capítulo, o Juan, ele trata sobre o Sola Escritura, traz argumentos a favor, explica o que é o Sola Escritura, né? E num segundo momento deste capítulo, ele traz citações dos pais da igreja: Clemente Romano, Justino Martin, enfim, Irineu de Lyon. E neste vídeo aqui, parte 1, nós vamos nos ater somente aos argumentos iniciais, tá? Que vão se estender até o início da parte
dos pais apostólicos. Depois, num segundo vídeo, eu vou tratar somente das citações dos pais da igreja e mostrar que nenhum pai que ele citou aqui defendeu sola escritura, tá bom? Mostrar essa incongruência ou até essa modificação da ideia daquele pai, né? Então ele pega um cara, né? Por exemplo, um Clemente Romano, que não defendeu sola escritura e diz que ele defendeu. Então, eu acredito que aqui a gente tem duas possibilidades, né? Ou ele não leu Clemente de Roma, que eu acredito que é isso, Roma não deve ter lido, ou ele adulterou o pensamento dele, pelo menos, tá? Então, eu acho que ele não foi honesto com o pensamento de Clemente Romano sobre sola escritura, tá bom? Então, vamos aqui ler aqui, a gente vai tratar página por página, tá, pessoal? Quero ser bem honesto aqui com o Juan. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Então vamos aqui, ó. Ele começa o seguinte: a sola escritura é um princípio teológico que se baseia na crença de que a Bíblia é a única autoridade final e infalível para a fé e prática cristã, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque o Juan ele vai pecar muito feio lá na frente, né? Porque ele está dizendo aqui que o sola escritura é o quê? É dizer que a escritura é a única autoridade final e infalível para a fé cristã. Então, se a gente chegar à conclusão de que exista uma outra autoridade que seja infalível, ou de que exista uma outra autoridade tão importante quanto as escrituras, nós já vamos demonstrar que o sola escritura não se sustenta, pelo menos logicamente. Tá? Pelo menos logicamente. É um princípio que vai contra a natureza da razão humana. Tá? Se ele contradiz a lógica, ele vai contra a razão humana. Tá bom? Então, o nosso objetivo nesse vídeo é provar que existe uma segunda ou terceira, tá? Autoridade que também ela necessariamente tem que ser infalível para que ela garanta a infalibilidade da escritura. Isso que é interessante, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó: a Bíblia é a fonte suprema de autoridade em questões de fé e moral, acima de tradições, ensinamentos da Bíblia ou opiniões humanas, tá? A posição católica é de que a tradição ela possui a sua infalibilidade, né? Porém, ela não é infalível sozinha. A tradição apostólica ela também possui a sua infalibilidade e o magistério da igreja também necessariamente possui a sua infalibilidade. Nós vamos trazer argumentos aqui ao longo do vídeo para demonstrar isso logicamente para vocês, tá? A Bíblia é considerada suficiente para instruir os crentes e orientá-los na sua relação com Deus. Então esse aqui é um argumento romano, que a Bíblia é considerada suficiente. Se a Bíblia é considerada suficiente, a gente deveria ter na Bíblia pelo menos o cânon bíblico, tá? Porque se eu preciso de uma lista de livros que descreve qual é esta Bíblia, né? Porque sem um cânon bíblico eu não posso falar qual é a Bíblia. Qual que é a Bíblia que é considerada suficiente? A do cânon bíblico católico, a do cânon bíblico protestante, a do cânon bíblico etíope, a do cânon bíblico cópita. Nós temos várias listas de livros que compõem vários tipos distintos de Bíblia. E eu preciso que o Juan me explique qual destes cânones é suficiente, já que nenhuma Bíblia, nenhum texto dito inspirado possui uma relação de livros, tá? Possui ali uma listagem de quais livros fazem parte dessa Bíblia. Então eu necessariamente vou precisar de pelo menos, no mínimo, do cânon bíblico, né? Para que esta escritura seja suficiente. Então a gente já percebe que não há suficiência nas escrituras porque ela não se preocupa em determinar quais são os livros que fazem parte dela, tá bom? Então aqui a gente já vê que não é bem assim a questão da suficiência das escrituras. Tá? Lá no final ele vai falar assim: no entanto, é importante ressaltar que o princípio da sola escritura não significa que os cristãos devem interpretar a Bíblia de forma individual e isolada, né? Que seria ali o princípio da livre interpretação, né, que eles fazem a diferença de livre interpretação para livre exame. Então, de acordo com Juan, tá, o princípio da sola escritura não significa que a interpretação seja individual e isolada, tá? Ó, pelo contrário, reconhece-se a importância da comunidade de crentes e dos estudos da Bíblia na interpretação correta dos textos sagrados. Ora, se a Bíblia é considerada suficiente, por que ela vai precisar da comunidade de crentes
para correta interpretação. Não existe aquela máxima da exegese, da hermenêutica, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Se a Bíblia ela é suficiente, ela não deveria ser um manual que nos oriente, né, a interpretá-la corretamente, por exemplo? Se eu preciso se a comunidade é importante para a interpretação correta dos textos sagrados, onde vai cair a suficiência das escrituras? Então a gente vê aqui que a própria argumentação do Juan traz problemas para suas conclusões, tá? Ainda assim, a autoridade final para a fé cristã e prática está na própria Bíblia. Em resumo, aí ele vai resumir o princípio, né? O princípio do sola escritura defende a primazia da Bíblia como autoridade final e infalível para os cristãos. Então, qual que é a ideia? Nós podemos ter tradições, nós podemos ter a interpretação da comunidade como algo importante, porém, tanto a tradição quanto a igreja vão precisar necessariamente estar submetidos sob a primazia da Bíblia. Então, esse é o argumento protestante, né? De que eu não nego a tradição, não nego o magistério, desde que tradição e magistério estejam sujeitos, estejam abaixo da autoridade das escrituras, tá bom? Então, é esse o argumento. E aí a gente tem alguns problemas. Por quê? Porque se a Bíblia ela é suficiente, né? Como disse o Juan, para instruir os crentes, por que que existem hã, tradições protestantes distintas? Porque eu vou ter uma comunidade protestante onde eu acredito que eh, a eucaristia ou a ceia, ela transmite graça, ela infunde graça na alma de quem está recebendo, né, a eucaristia, e eu vou ter uma comunidade que não acredita nisso. Eles vão dizer que isso não são hã, coisas fundamentais, são coisas secundárias, né, e tudo mais. Só que vocês percebem que o ponto não é se isso é importante ou não, se é secundário ou não. Isso mostra que a Bíblia, por si só, ela permite, através da leitura do texto, várias interpretações distintas, tá? Eu quero que vocês se atenham a esse argumento. Então nós temos, por exemplo, uma comunidade batista que acredita que a ceia ela é memorial, e nós temos uma comunidade luterana que acredita que existe uma lei, uma infusão da graça de Deus através do sacrifício ali, do sacramento do altar, né, que eles vão dizer. Outras comunidades vão acreditar que o batismo salva, o batismo transmite graça, o batismo regenera. E outras vão dizer que o batismo é apenas uma comunicação externa, né, de uma mudança interna, né? Então, assim, eles não vão acreditar no sacramento do batismo, que o batismo é algo sacramental, né, de que o batismo em si vai infundir graça ali naquela alma, naquela pessoa, mas vão dizer que é apenas um sinal externo, né, uma confissão pública de uma conversão, tá? A questão é que todas essas comunidades cristãs, elas vão alegar que este entendimento provém das escrituras, que este entendimento provém do texto bíblico, tá? Mas nós sabemos por questões óbvias de que a verdade ela só pode ser uma, ela só pode ser única. Assim como o próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade ela não é simplesmente um argumento que eu construo, não é simplesmente uma concepção teológica, uma concepção filosófica sobre algo, mas a verdade é a própria pessoa do Cristo. E não existe dois Cristos, não existe três Cristos, não existe 30.000 Cristos, existe um único Cristo. Então, a gente vai ter que entender que dentre essas duas visões, por exemplo, que eu trouxe aqui da ceia e do batismo, uma delas deve estar certa e a outra deve estar errada, porque elas se contradizem, tá bom? Então, a questão que fica é, se todas essas duas verdades aqui que a gente trouxe, né, essas duas interpretações, elas estão submetidas à Bíblia, como que a gente resolve este dissenso? Como que a gente resolve este problema entre essas duas vertentes? Se eu estou no princípio do sola escritura, eu não resolvo, porque a única fonte infalível, a única fonte eh, de
a única fonte necessária, né, não vou falar necessária, mas a única autoridade final e infalível para os cristãos é a Bíblia. Qual que é o problema? A Bíblia que originou o dissenso, a Bíblia que originou essa divisão através das interpretações individuais, né? E aí, como que a gente resolve? Eu vou precisar, logicamente, de uma autoridade externa à Bíblia para me dizer, fala assim, ó, a interpretação correta é esta. Um texto me permite várias interpretações, seja uma interpretação literal, por exemplo, ah, da passagem "Isto é o meu corpo", nós entendemos, católicos, que aquilo ali literalmente é o corpo de Cristo. Não só nós católicos, né, mas todas as igrejas apostólicas entendem assim. Os anabatistas, os batistas, né, atuais, vão entender que se trata de um memorial, vão entender que se trata de algo simbólico, de uma figura, né? E aí, dentre essas duas posições, dentre essas duas interpretações que são possíveis ali do texto, qual está correta? Quem vai ser o juiz desta causa? Esse juiz, se ele está falando algo sobre a fé, por exemplo, porque eu estou afirmando, porque se aquilo ali for realmente o corpo de Cristo, espera aí que eu tenho que ter uma postura totalmente diferente de quem acha que é só um memorial, tá? Então esse juiz ele vai determinar algo sobre fé. E ele, por tratar de algo sobre fé, ele não pode falhar. Porque se ele falha e ensina errado ali para aquela comunidade cristã, por exemplo, aquela comunidade cristã vai estar seguindo um erro. E aí que fica a questão: o erro vai me levar para o céu ou para o inferno? Né? Então, essa aqui é uma argumentação de que o próprio texto é quem produz o dissenso, então eu não consigo resolver com o próprio texto, tá? E aí o Juan vai continuar, ó. Temos o famoso versículo que os católicos adoram usar para exaltar a tradição que está em 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, né? Seja por palavra viva, ali é o termo que está no texto. Então, Paulo aqui em 2 Tessalonicenses 2,15 está igualando a importância do que foi ensinado de forma oral do que foi ensinado de forma escrita, tá? É isso que o texto está dizendo. E aí ele vai contra-argumentar, né? Mas essa tradição falada eram os ensinamentos contidos nas próprias cartas dos apóstolos. E quando não, os apóstolos não inovavam em seus ensinamentos. Então, o que o Juan está dizendo? Que em 2 Tessalonicenses, apesar de o apóstolo Paulo dizer assim, ó, vocês guardem as tradições que a gente te mandou para vocês, seja aquilo que a gente ensinou para vocês verbalmente, seja o que a gente ensinou por epístola. O Juan está dizendo que esses dois ensinamentos, né, o que foi ensinado de forma oral, está contido nas escrituras, nas próprias cartas. Então, assim, é como se todo o ensinamento apostólico, né, que foi dado de forma oral ou de forma escrita, de alguma forma, no decorrer dos anos, né, quando Paulo mandou essa carta aqui para Tessalonicenses, ele não tinha escrito tudo, mas antes de morrer, ele passou toda a sua tradição para as cartas, né, do Novo Testamento. Então, o argumento é basicamente isso, ó. Não quer dizer que o que ele ensinou está fora das escrituras, né? E seria muito estranho, porque, né, como ele orientou de forma escrita, o ensino oral deve estar alinhado com o ensino escrito. Não há como eu ter um ensino escrito contradizendo o ensino oral e vice-versa. Então, esse é o argumento protestante, tá? Só que o Juan, ele não consegue provar pelas escrituras isso que ele está afirmando. Ele não consegue provar que ah, tudo que foi ensinado verbalmente para os apóstolos está contido nas cartas. Ele não prova isso. Perceba que ele não prova isso. Ó. Ele só assume isso como verdade. E ele vai dizer assim, ó, em 2 Colossenses 4,16, Paulo afirma que as cartas deveriam ser lidas nas igrejas. E aí ele cita o versículo, né? Então, o que o Juan usa de evidência? O Juan usa de evidência que as cartas de Paulo eram lidas nas igrejas como evidência de que tudo estava contido nas cartas de Paulo, tá? E aqui é um grande problema, porque ler uma carta no culto público, né, na assembleia ali, litúrgica, não quer dizer que todos os ensinamentos dos apóstolos estão contidos nas escrituras. Então, este texto aqui
não comprova a ideia do Juan. Ele ainda precisa nos provar de que isto aqui que ele assumiu como verdade é verdade, tá? Tem um vídeo no meu canal que chama Tradição Oral Comprovada, um vídeo que eu fiz resposta ao Iago Martins, onde eu demonstrei, através dos escritos de Santo Agostinho, de que aquele ensino, né, que Paulo deixou ali, se não me engano agora, 1 Coríntios 11, que ele fala assim, é, ó, com relação ao restante, eu vou ensinar vocês quando eu estiver aí presente, vou ensinar vocês de viva voz. A gente tem esses versículos aí na Bíblia, né? Tanto em 1 Coríntios quanto também nas cartas do apóstolo João, dizendo que, ó, eu poderia escrever aqui, mas eu vou ensinar isso para vocês pessoalmente, tá? Neste vídeo que eu respondi o Iago Martins, você pode conferir aqui no canal, eu demonstro por A mais B que o ensino que o Paulo transmitiu de forma oral ali para os coríntios, necessariamente foi um ensino diferente do que estava escrito na carta aos coríntios, que a gente não encontra nas escrituras, e que Santo Agostinho diz, ó, este ensino foi preservado de forma universal, ou seja, toda a igreja observou este ensino de Paulo, que se tratava do jejum eucarístico. Tá lá no vídeo, você pode conferir com mais detalhes, é um vídeo, se não me engano, de 40 minutos, eu não vou trazer ele aqui de novo, tá bom? Mas tá tudo lá, você pode conferir, tá? Ah, e aí o Juan, ele vai dizer o seguinte, ó, o que não pode é a tradição conflitar as escrituras, né? Esta frase aqui, nós católicos concordamos. As tradições, né? Elas não podem ser contrárias ao que está nas escrituras. Não pode, de forma alguma. E é por isso que nenhuma tradição católica, apostólica, né? Seja dos ortodoxos, né? Enfim, tudo aquilo que a gente tem em comum, não contrariam as escrituras. Purgatório não contraria as escrituras. Infalibilidade papal não contraria as escrituras. Os dogmas marianos não contrariam as escrituras. Da mesma forma que a Trindade não contraria as Escrituras, união hipostática de Cristo não contraria as Escrituras, as duas vontades de Cristo não contrariam as Escrituras. Mesmo assim, são tradições que complementam as Escrituras, tá? Até aqui o momento, o Juan não provou o seu ponto da sola Escritura e o que ele aparenta que trazer como um problema para a nossa tradição, né? Até agora não foi, né? E ele vem com o grande argumento, né? Que os bereanos eram tidos mais nobres justamente por conferirem nas escrituras tudo que os apóstolos pregavam, né? E aqui a gente vê o grande erro protestante, né? Da lente do Sola Escritura para ler o texto, né? Vamos ler aqui o que está escrito em Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Os bereanos usavam as escrituras para julgar os apóstolos e não as tradições. Eu vou até marcar isso aqui de vermelho aqui, porque eu li lá na frente e existe uma contradição aqui de termos com o Juan, tá bom? A gente teve um problema aqui. E o Juan, infelizmente, ele errou aqui, né? Aqui ele fala uma coisa e lá na frente ele afirma outra, tá? Mas olha que interessante, os bereanos, eles não foram tidos como mais nobres porque eles examinaram as coisas nas escrituras. O texto deixa muito claro, eu até sublinhei, ó. É, os, eles foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica porque de bom grado receberam a palavra. Não foi porque eles examinaram as escrituras, mas foram porque eles receberam de bom grado a palavra, né? Que era o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. O apóstolo Paulo, né, versículos antes, ele estava em Tessalônica. E a Bíblia diz que ele debateu com os de Tessalônica durante 3 dias nas escrituras. Então, da mesma forma que o Paulo ensinou, né, aquilo ali que ele estava falando, o evangelho, nas escrituras para os bereanos, ele fez a mesma coisa para os de Tessalonicenses, de Tessalônica, né? E aí a grande pergunta que fica aqui para Juan é o seguinte: Juan, se as escrituras são suficientes, como você afirmou no seu texto, por que que os de Tessalônica, mesmo recebendo
o apóstolo Paulo, mesmo eles debatendo nas escrituras o ensino do evangelho de Cristo, eles recusaram aquilo que Paulo estava ensinando, tanto que perseguiram Paulo e Paulo teve que sair fugido de Tessalônica. Se as escrituras são suficientes, como você quer afirmar, por que então Paulo não conseguiu convencer os de Tessalônica, né? De outra forma, o contrário, os bereanos, eles receberam de bom grado o evangelho de Paulo. Ora, a gente sabe que o que Paulo estava pregando sobre o Cristo eram informações extra-bíblicas, né? Para o que a gente tinha noção ali das escrituras da época. O Juan, ele vai confirmar isso que eu tô falando mais pra frente, né? Ele vai dizer assim, ó, a gente tem que entender que na época dos apóstolos, os apóstolos, eles traziam a revelação direta, né? Do próprio Cristo. Isso não depõe contra as escrituras, porque os apóstolos estavam vivos. Então, tudo que os apóstolos falavam era verdade, né? Só que olha para você ver, ah, o que Paulo estava fazendo aqui em Bereia era o que? Era complementando as escrituras que estavam nas mãos dos bereanos. Os bereanos não tinham os 4 evangelhos nessa altura do campeonato, que foram escritos tempo depois. Então, Paulo vem e conta o evangelho para os bereanos falam assim, nossa, então esta vida que Cristo teve aqui na Terra é o que está escrito lá em Isaías, né? Então aquela profecia de Isaías quer dizer que é do Cristo, nossa, faz sentido mesmo, né? Então o exame dos bereanos é muito mais nesse sentido de confirmar o complemento de Paulo do que uma falsa dicotomia. Nossa, o que Paulo está dizendo não está aqui nas escrituras, então eu não vou aceitar. Quem fez isso, quem olhou para o que Paulo estava falando, falou assim, Paulo, você está falando aqui, não está aqui nas escrituras. A gente tem 3 dias aqui que a gente está debatendo. Quem teve a postura sola escritura foi o pessoal de Tessalônica, não o de Bereia. Por quê? O de Bereia, primeiro ele recebeu de bom grado o ensino apostólico de Paulo. O ensino apostólico de Paulo, ele foi transmitido. A gente vai ver isso no segundo vídeo, tá? Na segunda parte, onde que a gente vai falar dos pais da igreja, e vai entender que o ensino apostólico ele não foi transmitido apenas pelas escrituras, mas também através da tradição apostólica, tá bom? Ah, e aí, olha que interessante. Os judeus tinham suas tradições milenares. Muitas vezes as tradições conflitavam as escrituras. Tanto que em Marcos 7,13, Jesus repreende isso, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Isso que não depõe contra a posição católica, tá? Primeiro ponto. Por quê? Nós assumimos que a tradição que nós recebemos não são tradições meramente humanas, são tradições apostólicas. Apostólicas. Que basicamente quer dizer tradição que veio do próprio Cristo, tá? Então, o Juan também não percebe, ó, que isso aqui depõe contra um argumento que os protestantes utilizam, né, ó. Os judeus tinham tradições milenares. Então, o que os protestantes dizem, principalmente Lucas Banzoli, né? Ah, a tradição, o boca a boca, tudo isso se perde, se corrompe ao tempo, né? Nós percebemos que isto, o próprio Juan aqui, ele admite de forma direta que ele diz que os judeus tinham suas tradições milenares. Ora, como assim essa tradição milenar? Se ela é milenar, porque ela durou milhares de anos. Concordam? O fato dela ser uma tradição errada não depõe contra o fato de que essa tradição errada ela foi errada durante milhares de anos. Ela foi transmitida milhares de anos de forma sem se perder ali a, a essência da tradição. Então, o fato da transmissão ser oral não quer dizer que essa transmissão ela vai se corromper, ela vai se perder. A questão dos judeus é que essa tradição já começou errada e ela foi ensinada errada por milhares de anos. E essa transmissão por milhares de anos não corrompeu a tradição errada dos judeus, tá? Vamos continuar aqui, ó. O ponto central deste livro não é negar a tradição, tá? Já reconheceu aqui o Juan. Por quê? Cara, a gente não dá pra falar de cristianismo sem tradição, tá? O grande ponto aqui é a gente saber se essa tradição ela é infalível ou não. Porque se a gente comprovar que existe uma tradição infalível, extra-bíblica, acabou pro solo escritura.
acabou. A gente vai ver que o próprio Juan, neste livro, assume que a tradição ela é infalível, tá? É isso que é o mais impressionante da capacidade cognitiva do Juan. Ele assume no livro dele, no capítulo Sola Escritura, que existe uma fonte infalível fora das Escrituras. A grande questão é sobre o que essa tradição se tornou ao longo dos séculos. Olha para você ver que aqui ele afirma que a tradição se manteve durante milhares de anos. Aqui ele já vem e fala que a tradição sofreu, né, uma mudança, tá? Pois reconhecemos que no período patrístico a tradição teve um peso de autoridade muito grande. Olha que interessante o que Juan Oliveira está assumindo aqui, ó. Reconhecemos que no período patrístico a tradição teve um peso de autoridade muito grande. No segundo vídeo, a gente vai ver que faz parte dessa tradição patrística a tradição apostólica. Os patrísticos ensinaram isso. Os patrísticos provavam que somente as escrituras é uma loucura. E fora outras, né, outras crenças que são, assim, muito claras, né, na época patrística, que não é seguida pelos protestantes, muito menos pelo Juan, tá? A grande questão sobre o que essa tradição se tornou ao longo dos séculos. A tradição pode ter um peso grande, mas se for comparada com a Bíblia, esse peso se torna nada, pois a Bíblia se sobressai. Qual é a fundamentação bíblica? Qual é a fundamentação patrística? Quem apoia esta visão que o Juan acabou de descrever aqui? A gente não sabe, ele não expõe. Ele não expõe um versículo bíblico para dizer assim, ó, as escrituras se sobressaem a qualquer tradição. Ou Santo Irineu de Lyon falando assim, ó, vocês devem se manter somente nas escrituras. Só as escrituras são a fonte final de fé e moral. Só as escrituras são infalíveis. Ele não trouxe aqui nenhum pai da igreja. Ele vai tentar, né, distorcer algumas citações dos pais da igreja, mas a gente vai ver isso no segundo vídeo, tá? Ah, a tradição jamais pode conflitar as Sagradas Escrituras. Isso aqui, Juan, nós católicos concordamos, tá? Se existir algum ensino da Igreja Católica que conflita as Escrituras, eu deixo de ser católico hoje ainda, tá? Antes do tempo aqui que eu tô gravando o vídeo, tá bom? Eu deixo de ser católico hoje. É muito melhor e mais confiável confiar naquilo que está escrito do que no eu ouvir falar de tal discípulo, do discípulo, do discípulo, do discípulo de João. E aqui o Juan, ele comete uma falácia, né? Porque não é esta a definição da tradição apostólica, não é o eu ouvi de ouvir de outro, de outro, de outro, de outro. Não é um telefone sem fio, tá? Muito pelo contrário. A gente vai ver isso no vídeo 2. Do que se trata essa tradição apostólica? Tá? Primeiro aqui vamos ver que o Juan, ele ou não sabe qual é a definição de tradição, né? O que é preocupante, porque se ele se propôs a escrever um livro contra o catolicismo e ele não sabe qual que é a definição que nós damos à tradição apostólica, então a gente vê que ele escreveu um livro sobre algo que ele não sabe. Se ele sabe, ele foi desonesto, porque não é isso aqui que se trata a tradição apostólica, tá? Vamos continuar aqui. A forma como Deus utiliza para preservar sua palavra ao longo dos séculos não é por meio do boca a boca, é através de escritos. Aí ele não traz, ó, ele vai falar assim, é por isso que os apóstolos escreveram, é por isso que Moisés escreveu, é por isso que lá em Deuteronômio na lei foi repetidas várias vezes por meio dos escritos. É por isso também que todo o Antigo Testamento foi guardado em rolos escritos. E aqui o Juan parece desconhecer duas religiões, né? Primeiro, a religião cristã, né? Porque qualquer igreja que foi fundada pelos apóstolos de fato vai dizer que os apóstolos deixaram coisas escritas e deixaram uma tradição oral também. Deixaram uma tradição extra-bíblica. Da mesma forma, os judeus vão dizer que Moisés trouxe a Torá escrita e deixou também a Torá oral. Hoje a Torá oral, ela, por exemplo, judaica, ela é escrita, assim como a tradição apostólica também ela é escrita através dos concílios, através dos documentos da igreja, através dos escritos dos pais da igreja, está tudo ali registrado, tá? Mas os apóstolos não transmitiram isso para seus sucessores de forma escrita, de forma oral, e isso depois veio sendo registrado por escrito. Então, nós temos um paralelo aqui entre o judaísmo e o cristianismo, no sentido de que os dois possuem as duas formas de tradição, tradição escrita
né, que nós entendemos que é o texto sagrado, e a tradição oral, que são esses ensinos extra-bíblicos que compõem o ensino que foi transmitido de forma divina. O que o Juan tem que transmitir aqui, o que o Juan tem que provar que ele não está conseguindo provar, é que todo o conhecimento, todo o ensino, seja profético, né, do Velho Testamento, tá, e dos apóstolos, foi transmitido e preservado, tá? Vamos deixar aqui uma colher de chá pro Juan. Transmitido e preservado apenas por forma escrita dentro dos textos bíblicos, tá? A gente não vê ele provando isso hora nenhuma, tá? E ele vai citar assim, ó, Jesus venceu Satanás pela palavra do deserto, tá? É como se Jesus não tivesse poder por si só, né, para vencer Satanás, ele teve que apelar às escrituras, né? Então, o Jesus ele só usa as escrituras porque quem começou o debate com as escrituras, né, foi o Satanás. Então, Satanás cita um versículo, Cristo cita outro versículo. E isso não prova o solo escritura, tá? Isso não prova o solo escritura de modo algum. E aí é interessante aqui, eu achei muito interessante o Juan citar o concílio de Jerusalém. O mesmo concílio que o Lucas Banzoli assumiu ser infalível, né? A gente sabe que houve um debate entre o Lucas Banzoli e o Túlio Cristofoletti sobre sola escritura, e o Lucas Banzoli assumiu que o concílio de Jerusalém foi infalível, porque tinha os apóstolos. Ora, se um concílio foi infalível e ele não é as escrituras, então nós temos uma infalibilidade extra-bíblica. Logo, nós não temos sola escritura, tá? Mas vamos ver aqui qual que é o argumento do Juan. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, ninguém recorreu à autoridade humana, né? Mas somente às escrituras. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, né, o que diz Atos 15, tá? Normalmente esse argumento é utilizado aqui com relação ao concílio, né, que teve lá em Atos. O que estava acontecendo? O pessoal estava, os judeus, né, convertidos ao cristianismo, estavam querendo impor aos gentios é, que eles seguissem a lei de Moisés, tá? E aí vai ter a reunião do concílio, né? Que vai ter os apóstolos, vai ter os anciãos, vai participar ali a igreja de forma geral, né? Vamos dizer assim, não só os apóstolos. E eles vão chegar à decisão de que os gentios, eles não precisariam seguir todos os detalhes do judaísmo para seguir a Cristo, tá? E o argumento se segue de que, como diz ali o Juan, eles recorreram à Bíblia, né? Como se o concílio ali de Atos 15 tivesse tomado as decisões que tomou porque estava escrito na Bíblia que era para seguir daquele jeito, né? Então vamos olhar aqui o que aconteceu. Vamos pegar aqui do versículo 13 para frente, que vai entrar essa parte que eu estou dizendo. Ó. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simeão expôs como desde o início Deus cuidou de tirar dentre os pagãos um povo reservado a seu nome. Né? Isso aqui está falando das conversões aos gentios. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reerguerei a tenda de Davi que tinha caído. Reconstruirei suas ruínas e a porei de novo em pé, a fim de que o resto dos homens busque o Senhor, assim como todas as nações sobre as quais foi invocado meu nome, disse o Senhor, que deu a conhecer essas coisas há séculos. É por isso que, em minha opinião, não se deve inquietar aqueles que se convertem a Deus dentre os pagãos. Então, qual que é a passagem bíblica que está fundamentado aqui, de acordo com Juan, Atos 15, né? Tá exatamente nessa passagem aqui, ó, que disse, né, que está dizendo que os povos, as demais nações, elas se voltariam e buscariam a Deus. É isso que está dizendo o texto citado aqui pelo apóstolo Tiago. Só que o que é interessante, olha o que diz aqui na frente, ó. Mas que lhe seja ordene somente que se abstenham das imundícies dos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés tem em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com a igreja, com toda a igreja, decidiram escolher algum deles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, tá? Então, qual que é a lógica aqui? Em nenhum momento o texto que Tiago usou, né, que para fundamentar
essa entrada dos pagãos, né, dos antigos pagãos para o cristianismo, em nenhum momento esse texto está falando que os pagãos não precisariam seguir as leis judaicas, que eles não precisariam guardar o sábado, que eles não precisariam fazer circuncisão, que eles não precisariam se abster de carne, como faziam os judeus, tá? Então olha que interessante. Tiago está deixando claro que o que foi definido no concílio de Jerusalém está trazendo uma ordenança, né, para as comunidades ali pagãs, vamos dizer assim, né, que tem relação com a fé e com a moral, né, com os costumes ali, de que não está, e sendo algo que não está na Bíblia. Não existe uma escritura falando assim, ó, os pagãos convertidos ao cristianismo poderão se livrar ou estar livres, né, do sábado, estar livres da circuncisão. Eles não vão precisar seguir todos esses sinais judaicos. Eles vão precisar seguir apenas a abstenção de imundície dos ídolos, das uniões ilegítimas e das carnes focadas do sangue. A gente não encontra isso nas escrituras. E não é este o texto que Tiago está dizendo. Logo, conclui-se que as definições que foram tomadas no Concílio de Jerusalém são informações, são doutrinas que não estão nas Escrituras. São doutrinas que não contradizem as Escrituras, mas são doutrinas que estão além das Escrituras. O que é totalmente contrário àquilo que Juan descreveu como sendo só a Escritura. Então, portanto, o Concílio de Jerusalém, por essa análise nossa e até mesmo pela concepção do Lucas Manzoli, não trata, né, de um ensino de sola escritura, tá bom? Então aqui, pessoal, continuando a argumentação do Juan, ele diz aqui embaixo, ó, toda a escritura, como única regra infalível de fé, que ele ainda não conseguiu provar, né, é o padrão concedido por Deus à sua igreja, tanto para que pudéssemos julgar os falsos mestres, né, ele vai trazer as citações aqui, como também para reconhecermos a autoridade legítima conferida aos pastores do rebanho do Senhor na terra. Então, de acordo com Juan, o critério que Deus deixou para a igreja, para a gente saber quem é o falso profeta e quem que é os legítimos pastores, não é nada além do que a própria escritura, tá? Vou até ler aqui, vamos ler essas citações dele aqui, né? Ó, 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1 diz o seguinte: igualmente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que, se alguns não creem na palavra, sejam ganhados pelo proceder de suas mulheres sem a palavra, considerando a vossa vida casta e cheia de respeito. Então aqui o Juan comete um pequeno erro, né? De interpretar ou de colocar a ideia de palavra como sendo somente as escrituras, tá? Isso é uma interpretação pessoal do Juan, tá? Isso não é o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo aqui das escrituras, está dizendo da palavra de Deus, tá? Pode ser coisas, em momentos vai ser palavra de Deus, vai ser as escrituras, mas em outros momentos não. Nós sabemos que a palavra de Deus, de forma substancial, é o próprio Cristo, como nos diz o apóstolo João no seu evangelho. Tá bom? Vamos aqui para a próxima citação. Mateus 7:15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. É isso que está em Mateus 7:15. Aqui, neste versículo, a gente não observa, por exemplo, o que o Juan está falando aqui. O que o Juan falou? Que as escrituras é o padrão concedido por Deus à sua igreja para que pudéssemos julgar os falsos mestres. O que diz Mateus 7:15? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Tá? Então aqui, e ainda no versículo 16 vai dizer, né, qual que é o critério. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, não é pela escritura apenas. Não é a escritura a regra aqui, mas os frutos dessas pessoas. Então, o próprio versículo que o Juan está usando aqui não diz o que ele quer que o texto diz, tá? Vamos lá em Atos 20, né? 29 a 30. Diz assim, Atos 20, 29 a 30. Eu sei que, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos arrebatadores que não pouparão o rebanho, e de entre vós hão de levantar-se homens para
a ensinar doutrinas perversas que tentarão levar atrás de si discípulos. Aonde, Juan, está escrito aqui que o critério vai ser conferir nas escrituras, né? Ter como as escrituras a regra infalível para observar quem são estes lobos arrebatadores, quem são esses homens que ensinam doutrinas perversas. Aonde está isso nesse texto que você citou? Eu não vejo isso aqui, Juan. Depois, se você for fazer um vídeo aí para me responder, gostaria que você me trouxesse essas respostas, tá bom? Próximo texto, Romanos 16, 17, né? Rogo-vos, irmãos, que vos acauteleis daqueles que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes e apartai-vos deles. Mais um versículo que não fala e não cita sobre as escrituras. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito diz formalmente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Onde nesse texto Juan está nos dizendo que as escrituras são a única regra infalível de fé e que é o padrão concedido por Deus à sua igreja. Nós não encontramos isso nesse texto que você citou, tá? Vamos lá, o próximo texto, 1 João 4:1. Caríssimos, não acrediteis em todo espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas apareceram no mundo. Olha que interessante, ele fala assim: examinai os espíritos para ver se são de Deus. Eu poderia muito bem ter incluído aqui, ó, examine os espíritos de acordo com as sagradas escrituras para ver se são de Deus. Nós não temos isso neste texto, mais um texto, Juan, que você cita, que não tem nada a ver com o seu argumento, tá? Isso aqui, pessoal, assim, é só para vocês entenderem o nível argumentativo, tá? Este é o nível argumentativo. Ele pega textos que falam de falsos profetas e induz aqui um entendimento de que somente as Sagradas Escrituras são capazes, né, de discernir quem é o falso profeta ou não. Só que quando a gente olha para o texto que ele cita, a gente não encontra isso aqui. Não tá isso aqui que ele quer que esteja, tá? Vamos lá, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Sei que não podes suportar os maus, que experimentastes, os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tá? Mais uma vez, mais uma citação que não corrobora com o pensamento do Juan Oliveira. Tá? E aí ele vai continuar aqui, ó. Como também para reconhecermos a autoridade legítima conferida aos pastores do rebanho do Senhor na terra. Efésios 4:1, vamos ler aqui Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Não, é 4:11, né? Desculpa. A uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Mais uma vez, a gente não vê aqui que as escrituras são esta regra, são este. Mais uma vez, aqui a gente não vê que as escrituras são esta regra, são este critério para sabermos quais são pastores do Senhor. A gente tem um texto aqui que só está citando que existe um ministério, esses ministérios aqui, né? Vamos lá, 1 Pedro 5:1. Aos anciães que estão entre vós, rogo eu, ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e que tomarei parte com eles naquela glória que será manifesta um dia. Bom, Juan, esses textos aqui não estão contribuindo com sua argumentação, tá? Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque velam por suas almas como quem há de dar conta delas, para que façam isto com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso, né? Engraçado porque aqui na minha Bíblia tem até uma nota aqui, ó, que eu coloquei exatamente nesse texto, tá? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Hierarquia. Olha que interessante. Este texto do Juan não tá falando assim para você obedecer aos superiores enquanto eles estão de acordo com a Bíblia, enquanto eles estão pregando, né, o sola escritura. A gente não vê isso nesse texto. Pelo contrário, a gente vê uma submissão incondicional aos superiores, porque velam pelas suas almas como quem há de dar, como quem há de dar conta delas, tá?
Então o texto não está falando para você dar uma submissão condicionada ao sola escritura, condicionada ao exame das escrituras, como eles querem que seja, né. Eles não aqui não está falando assim: "Ó, sejam submissos aos seus superiores, como os de Bereia que ficaram comparando o que Paulo estava pregando com as escrituras". Não está isso no texto, tá. Então, assim, isso me deixa até um pouco decepcionado com essa obra do Juan, né, porque ele fez nossa, gigantesco, né, maravilhoso isso aqui. Então a gente vê que esses argumentos são fraquíssimos, são muito fracos. E aí, para quebrar ainda mais as pernas do Juan, eu faço uma pergunta: "Juan, como é que você sabe, de forma infalível, como que você me garante infalivelmente que estes textos que você me citou aqui", por exemplo, como é que você me garante que o texto de primeira Pedro, eu quero que você me garanta de forma infalível, tá? Como que você me garante de forma infalível que primeira Pedro é um escrito de Pedro? Como que você me garante que Mateus foi escrito por Mateus, que Atos foi escrito por Lucas, que Romanos foi escrito por Paulo, primeira Timóteo foi escrita por Paulo, primeiro João foi escrito por João, que Apocalipse foi escrito por João, por Efésios foi escrito por Paulo, primeira Pedro por Pedro, e Hebreus, né, a gente nem sabe quem é o autor de Hebreus, né? Então, assim, eh, utilizando o princípio do sola escritura, a gente não consegue nem, eh, confirmar de forma infalível quem são os autores do Novo Testamento. Sabe por quê, pessoal? Não sei se vocês sabem, nós não possuímos nenhum escrito original do Novo Testamento, tá? Original do Novo Testamento. E aqui eu quero argumentar o seguinte por exemplo, na época apostólica, a igreja que recebia, por exemplo, a igreja lá de Corinto, ela sabia que aquela carta que ela recebeu era uma carta própria de Paulo, porque Paulo fazia uma assinatura manual, né, dando ali como se fosse um atestado de que aquela carta foi escrita por ele, né. Ele ditava, ele tinha um escrivão lá, e esse escrivão, no final da carta ele escrevia, né, a saudação ali final a próprio punho, ele relata isso nas escrituras, né. "Esta saudação escrevo a meu próprio punho, para que sabeis que esta carta sou eu quem vos envio". Porque já no período apostólico, nós tínhamos vários escritos apócrifos, né, que era, por exemplo, eu, João Vitor aqui, eu escrevi uma coisa aqui e quero que seja lido nas igrejas, então eu vou dizer que quem escreveu foi Paulo. Então nós tínhamos escritos falsos na época apostólica, não somente os falsos profetas com falsas doutrinas, com falsas tradições, mas nós também tínhamos textos falsos. Isso é muito importante da gente saber. A questão é, como que a igreja daquela época sabia que esses escritos eram realmente do punho de Paulo? Porque Paulo deixava sua assinatura. Basicamente é isso, tá? A grande pergunta que eu faço para o Juan é o seguinte: como que ele sabe que esse texto que ele está utilizando aqui, como que ele sabe que o texto da Bíblia dele é o texto de fato que Paulo escreveu, que Paulo assinou de punho, se ele não tem o texto original de Paulo? Que eu quero que vocês entendam? Que quem diz que esse texto, por exemplo, da carta aos Coríntios, foi escrito por Paulo, quem nos diz isso é a tradição da igreja. É a tradição da igreja que fala assim: ó, este texto aqui foi Paulo quem escreveu aos Coríntios. E foi passada de geração em geração. Então, me estranha muito a tradição da igreja ser inerrante, infalível, no que se diz tocante ao cânon bíblico, à originalidade dos textos, né, a autoria dos livros, né, nisso aí a tradição acerta, nisso aí a tradição não se perde, né. Mas em outros momentos a tradição deixa de ser infalível, né. Então é como se Deus fosse esquizofrênico, e ora ele deixa a tradição infalível, e ora ele não deixa a tradição infalível. Então, ora o Espírito Santo vem, protege a igreja para dizer que aquele escrito é do apóstolo Paulo, segundos depois o Espírito sai da igreja e deixa ela errar, né, deixa ela cair. Então, este, assim, uma questão, um argumento que eu deixo aqui para o Juan. Como é que ele sabe que os textos da Bíblia dele constituem os textos originais? Eu quero que ele me prove isso de forma infalível, tá? Porque se o escrito, se a Bíblia é minha regra infalível, então eu tenho que tudo que está relacionado à Bíblia tem que ser infalível também. Então, a própria autoria do texto tem que ser infalível também. Então, como que ele me garante isso de forma infalível sem apelar para a tradição infalível da igreja? Respondo já de antemão, é impossível. É impossível. Logo,
Sola Escritura não existe, tá? Vamos aqui, ó. Ah, um grande exemplo da importância das escrituras na igreja, no que se refere ao exercício do seu governo, é uma prova cabal de que a igreja necessita de uma regra infalível como padrão da verdade. Beleza? A igreja necessita de uma regra infalível como padrão de verdade? Vamos ver que sentido. E que essa regra não pode ser ela própria. Engraçado, né? Quando nós estamos dizendo das escrituras, a escritura ela pode ser infalível e ser a regra dela mesma, mas a igreja não pode. Nas escrituras, nas próprias escrituras, diz que a igreja é o sustentáculo e a coluna da verdade. Não está escrito que é a Bíblia, né? Mas parece que para o Juan, esta igreja que sustenta a verdade, ela não é tão, ela não é um fundamento tão sólido assim, né? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu pulei aqui. Vamos lá. Deste modo, caso a revelação da palavra de Deus nos dias atuais ultrapassasse o ensino bíblico, estaria aberto um fortíssimo precedente para que os apóstolos dos tempos pós-apostólicos impusessem dogmas antibíblicos como se fossem verdadeiros, ou até mesmo formulassem para si novas revelações extrabíblicas, como se fossem divinas, sem se pudessem sequer ser questionadas. Esse texto aqui, que eu acabei de ler, tá? O finalzinho aqui desse parágrafo, que eu acho interessantíssimo que tá aqui é porque deixa claro que o Juan não conhece qual que é o BO, né? Qual que é o problema ah, do cânon bíblico, da Sagrada Escritura versus tradição. Este livro aqui, ó, de São Vicente de Lerran, Comunitório, Memorial contra os Hereges, tá? São Vicente de Lerran, ele diz exatamente o contrário do que o Juan tá dizendo, tá? E assim, entre um pai da igreja e entre o Juan Oliveira, eu aconselho todos vocês a seguirem um pai da igreja, tá? Comprem esse livro, leiam esse livro, se quiser tem ele gratuito na internet, tá? Nesse livro aqui, São Vicente de Lerran, ele vai provar que todas as heresias, elas necessariamente estão fundadas nas escrituras. Por quê? Porque ela não pode ser rastreada na tradição cristã. Então, o que ele diz? Ó, toda heresia ela é uma novidade na tradição, uma novidade na fé. Então, por exemplo, todo mundo cria que Jesus era Deus. Veio Ário e diz que Jesus não era tão Deus assim. E o que ele utilizou como base? Como ele não tinha uma sucessão apostólica, como ele não tinha uma tradição dos apóstolos para dar sustentação para ele, o que o Ário utilizava? Ário utilizava textos da Sagrada Escritura tiradas de seu contexto para dizer que Cristo não era Deus. Por exemplo, Ário utilizava aquele texto que fala assim: ó, Pai é maior do que eu. Então, Ário se baseava nas escrituras, porque ele não tinha fundamentação, não tinha lastro na tradição. Então, São Vicente de Lerran deixa claro que todas as heresias, todas as novidades, eles vão ter somente como fundamento, eles precisam, né, se florear, ele usa até esse termo, né, precisa se perfumar das escrituras, porque não existe lastro na tradição. Então, a linha de raciocínio do Juan aqui está completamente oposta a este pai da igreja, tá bom? Ah, é que esses textos aqui eu não vou ler, né, porque a gente já viu o nível do entendimento que o Juan tem com relação as citações que ele traz, tá? Vamos tentar aqui nos firmar nos argumentos. É, os apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja cristã, de modo que, embora ausentes, ainda podemos construir o nosso viver nos ensinos registrados infalivelmente nas escrituras sagradas. A gente já viu que isso aqui é mentira. Porque os apóstolos e profetas não lançaram o fundamento da igreja cristã nas escrituras apenas, mas nas tradições também. Tanto é que o apóstolo Paulo deixa claro, ó, guardai as tradições que eu vos transmiti, seja por palavra viva, seja por carta nossa, tá? Então, essa história de que os pais deixaram somente as escrituras, né, de forma infalível, isso aí é uma concepção do Juan particular aqui dele, tá? Não é o que a gente extrai das escrituras a priori. Então, ele está colocando no texto bíblico um entendimento privado dele e não está extraindo do texto bíblico isso. Vamos lá. A Escritura é, portanto, o único padrão infalível para a verdade espiritual, revelando tudo o que devemos crer para a nossa salvação. Olha que interessante esta parte aqui, revelando tudo o que devemos crer para a nossa salvação, fé e vida cristã. E aí eu te pergunto, né, pro Juan Oliveira,
Oliveira, se ela revelou tudo que devemos crer para nossa salvação, ela revelou o cânon bíblico. Vamos falar aqui só do cânon bíblico do Novo Testamento. Como você sabe, Juan, que a carta aos Hebreus é um cânon, é um texto infalível e sabe que, por exemplo, 1 Clemente não é um texto infalível. Por que Pastor de Hermas não faz parte do cânon bíblico? Os 4 evangelhos faz. Por que Apocalipse de João é texto bíblico e Apocalipse de Pedro não? Você não obtém esta resposta através das escrituras, porque as escrituras nunca se propôs a revelar tudo que devemos crer para a nossa salvação. O cânon bíblico é um artigo de fé, ele é um dogma. Porque senão eu posso pôr qualquer texto dentro da Bíblia. Posso pegar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, qualquer religião, tá? E aí ele vem e cita esse texto aqui, ó. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, né? Onde Cristo está opondo os judeus, né? E ele fala assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Olha que interessante, né? Porque o texto, aqui ele se colocou errado, não é? Ele colocou errado, não é João 6,39, João 5,39. Depois, Juan, na segunda edição, você corrige aqui, tá? João 5,39. Quando Jesus está dizendo isso aqui, ele não está falando assim, ó, examinem, né? Ele não tá, esse verbo não está conjugado no imperativo, não é uma ordem de Cristo para que os judeus examinem nas escrituras, tá? O imperativo, para quem não sabe, a gente troca, né, a letrinha, né, por exemplo, qual que é o verbo no seu formato original? Examinar, né? Tem a letra A ali. Quando vai para o imperativo, a gente troca a letra A pela letra E ou I, vai depender da conjugação verbal. Então, o correto aqui para esse texto significar que Jesus está mandando examinar as escrituras, né? Devia ser examinem as escrituras. Mas não é isso. O que Cristo está dizendo aqui no fundo? Cristo está dizendo assim, ó, vocês estão examinando as escrituras porque vocês acreditam que nelas tem a vida eterna. Ó, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E aí Jesus vai e fala assim, ó, são elas que de mim testificam. A vida eterna não está nas escrituras. As escrituras estão testificando de mim. Eu, o Cristo, sou a vida eterna. Sabe o que é interessante, pessoal? Nas escrituras, Cristo deixa muito claro que ele possui um corpo. As escrituras deixam muito claro que esse corpo é a igreja. Então, se você quer estar em Cristo, você deve estar na igreja, tá? A igreja. Então, esse texto aqui, utilizado da forma como Juan quer, né? Provavelmente aqui ele não se atentou à conjugação verbal aqui, tá? E aqui eu quero trazer aqui algumas outros argumentos. O vídeo já tá longo, tá? Mas é a primeira parte ainda. Eu vou pular aqui alguns capítulos que eu não... Enfim, para não ficar muito longo, tá? Ó. É o reconhecimento verdadeiro de que o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas e pelo qual a igreja deve se orientar todas as opiniões particulares, e cuja sentença devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, de acordo com o Juan, o Espírito Santo fala a partir das Escrituras para o quê? Olha o que ele fala, ó. Para resolver as controvérsias, ó. Todas as controvérsias religiosas. Então, de acordo com o Juan, o Espírito Santo falando através das Escrituras, ele é o juiz que vai julgar e resolver ali as contendas, né? Os dissensos. E aí eu pergunto, Juan, o Sola Escritura tem dado certo? Você acredita mesmo que... você acredita mesmo nessa historinha de que o Espírito Santo falando pela Sagrada Escritura, ele é suficiente para trazer essa solução desses conflitos? Por que dentro do protestantismo nós temos tantas igrejas com doutrinas diferentes? Por que, Juan, você na sua igreja, você acredita que David Honor é uma das testemunhas do Apocalipse, né, de Apocalipse, e todas as outras igrejas cristãs chamam vocês de loucos? Por que para você, Juan, por exemplo, o batismo vai só representar uma coisa externa, sendo que para um anglicano e um luterano, aquele batismo vai salvar aquela alma? Porque por exemplo, para o Gaião, a Eucaristia é uma presença espiritual de Cristo, né? Portanto, extremamente sagrada.
mas para você é apenas um memorial, para o Paulo Cristiano é apenas uma memória, né? Eu queria que você me entendesse como que o Espírito Santo, falando a partir das Escrituras, pode trazer tanta confusão dentro do meio protestante. É, assim, é a gente assumir que o Espírito Santo de Deus é esquizofrênico, tá? É isso que a gente tem que assumir. Vamos lá. Antes, quando os apóstolos ainda estavam vivos, eles foram guiados pelo Espírito Santo e escreveram, tendo em vista a manutenção da doutrina. Os que são contra o sola escritura perdem muito tempo falando acerca da existência da tradição nos tempos apostólicos. E é algo que não negamos e jamais o fizemos em relação à igreja iniciante, antes do fechamento do cânon, esquecendo de falar daquilo que realmente precisam provar. Então, olha pra você ver. O Juan até agora não conseguiu provar o sola escritura, né? Mas, de acordo com ele, nós perdemos tempo de falar das tradições apostólicas. Ô Juan, só para você entender o argumento, é o seguinte: se nos tempos apostólicos existia tanto uma tradição escrita como uma tradição oral, em que momento das escrituras ou da igreja foi postulado uma mudança do paradigma? Quando parou de ser escritura e tradição e passou a ser somente as escrituras como fonte infalível? Quem disse isso? Quem ensinou isso? Porque nós não encontramos isso nem nas escrituras e nós não encontramos isso nem nos pais da igreja. Portanto, isto é uma inovação da reforma protestante. Se não existe isso nas escrituras, de que a partir de agora a gente vai mudar o paradigma, vai sair da tradição e escrituras e vai partir só para as escrituras, a gente não encontra isso nas escrituras e nem na tradição da patrística, meu amigo, isso é invenção. Você precisa me provar. Aí é que tá. Não é nós que precisamos provar, porque você mesmo já reconheceu que era assim na igreja iniciante, né? Você tem que me dizer aqui, depois do fechamento do cano, que se deu lá no quarto século, né? Fechamento do cano, quarto século. Você tem que falar assim, ó, a partir do quarto século foi feito um concílio que definiu o sola escritura. Aí você vai conseguir provar o sola escritura. Porque até agora você não me provou e você está exigindo uma coisa que você concordou. Você concorda com a igreja católica de que no período apostólico funcionava com essas duas fontes e você não me mostrou quando passou a ser somente uma. Então, eu preciso que você demonstre isso melhor no seu livro, Juan. Ó, os ensinos das escrituras parecem não entender. Os inimigos das escrituras, né? E aí aqui é um erro crasso, né? Porque nós não somos inimigos da escritura, nós somos inimigos do sola escritura, porque o sola escritura é antibíblico. E sendo antibíblico, né, nós não podemos aceitar, porque nós católicos somos extremamente bíblicos. Os inimigos das escrituras parecem não entender que a grande questão não é se os ensinos orais deviam ser obedecidos pelos cristãos, mas é onde esses ensinos foram infalivelmente preservados para nós. Esses ensinos foram infalivelmente preservados para nós dentro da igreja, dentro da sucessão apostólica. E pasme, pessoal, quem vai concordar com isso é o próprio João Oliveira no seu livro. Ele vai mostrar para nós que os ensinos foram infalivelmente preservados, tá bom? Dessa forma, eles não precisam nos mostrar que a tradição oral apostólica existiu, por isso nós sabemos, mas precisam urgentemente provar que os apóstolos ensinaram que suas instruções orais seriam necessárias para ah, suplementar as escrituras para a igreja no decurso dos séculos vindouros. Bom, isso aqui a gente vai ver ah, na segunda aula, tá? Na segunda aula isso aqui tá recheado. Segunda aula, no segundo vídeo, né? E que esta mensagem pregada oralmente é diferente daquela que está presente em todo o conjunto das escrituras, por seus mais diversos autores e não só por um autor ou epístola. Não entendi o que ele está exigindo, mas tudo bem. Isto eles realmente não podem nos mostrar, porque de fato nenhum dos apóstolos ensinou isto, e nem a Bíblia como um todo nos ensina. É interessantíssimo, né? Porque ele não consegue comprovar o solo escritura, ele concorda que na época do apostólico existia essa dupla fonte de autoridade, né, que era a tradição oral, tanto a tradição escrita, né, e aí ele diz que nós não conseguimos provar isso. É um tanto quanto confuso, né, ele faz uma argumentação e conclui exatamente o oposto, tá?
E aí é engraçado, olha o nível do argumento do Juan, coitado. Toda vez que debato com um católico e rejeita a doutrina de sola escritura, me dá vontade de dizer: chame aqui o apóstolo Paulo para que ele nos tire a dúvida, tá? A gente vai ver nas citações dos pais apostólicos, né, no segundo livro, que, é, que a sucessão apostólica tem exatamente esse papel, porque foi transmitido para os sucessores dos apóstolos coisas exclusivas para eles, né? Porque eles que guiariam a igreja, tá bom? E aí ele conclui, ó, digo isso porque não havendo mais apóstolos em nossos dias, as escrituras são a única fonte de fé segura e infalível para que possamos determinar o que de fato é apostólico e preservar a doutrina dos apóstolos, tá? A lógica ele vem com a lógica argumentativa dele. Se não ouvimos atualmente os apóstolos pregando oralmente e temos seus escritos bíblicos, tá? Vamos ver se vocês já vão pegar aqui qual que é o erro do Juan aqui. Logo, temos contato com a doutrina dos apóstolos atualmente só pela mensagem que a Bíblia nos transmite. Esse ponto final que não existe, viu, Juan? Você não... Depois você corrige aqui também. Então, de acordo com o Juan, como nós não temos é, os apóstolos vivos para nos ensinar oralmente, então o que nos resta são os textos escritos. Só que o Juan não conta para vocês, né, isso aí ele omite de vocês, de que até os escritos que nós temos, né, os manuscritos mais antigos da Bíblia não são os manuscritos originais, de fato. Nós não temos lá a assinatura do apóstolo Paulo para nos dar certeza de que aquele texto é realmente apostólico. A garantia de que aquele texto que está na sua Bíblia, meu amigo protestante, meu amigo católico, a garantia, quem nos dá essa garantia de que aquele texto realmente é apostólico, não é o texto, é a igreja, é a tradição apostólica que pega e reconhece, fala assim, esse é o texto de Paulo. É assim, é isso no fundo, é isso que acontece. A não ser que o Juan me mostre um manuscrito original de Paulo com a assinatura original dele, para que eu possa falar assim, não, realmente essa carta aqui aos Filipenses é a carta que Paulo escreveu. Aí, esse argumento do Juan vai fazer um pouquinho de sentido, porque ele vai ter que fazer isso com todos os textos bíblicos, o que ele não vai conseguir. Logo, quem garante a apostolicidade dos textos do Novo Testamento, por exemplo, é a igreja. Então, Juan, você precisa aceitar os ensinos da igreja, e ele tem que ser infalível, porque nós estamos falando das escrituras. Então você vai ter que aceitar que, pelo menos na questão da apostolicidade do texto bíblico, a igreja está infalivelmente correta. E aí você já perde, meu amigo, porque você deixou de ser só a escritura, tá? É, esses outros textos aqui, pessoal, já tá batido. Esse primeiro coisa que não ia além do que está escrito, a gente já solucionou isso em alguns vídeos aqui do canal, tá? Eu quero resumir o vídeo porque ele tá muito grande. Vamos aqui para a parte que eu quero prestar atenção, tá? Aqui no texto do Sola Escritura na Prática, o Juan ele vai definir o que é o tripé católico, ele vai definir o que é o Sola Escritura, tá? De novo, mais uma vez, né? E aqui a gente vai perceber que talvez é uma tem um pouquinho de diferença, vamos lá. A sola escritura é um modelo que é aceito mais por parte das igrejas históricas, luterana e reformada, no qual ensina que toda questão sobrenatural, ou seja, do depósito de fé e da doutrina sobre Deus e a salvação do homem, estão contidas nas escrituras, tornando assim suficiente para a salvação. Né? Então isso aqui é como se fosse a ideia da suficiência material, né? Uma ideia mais luterana. No entanto, a sola escritura é um princípio composto, no qual é este. A sua interpretação é com base no quesito histórico e cultural da época e toma como base a interpretação da tradição oral, na qual posteriormente tornou-se escrita dos pais da igreja de todas as épocas. Ou, em outras palavras, o consenso dos pais sobre a interpretação dos textos das Sagradas Escrituras. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, consenso dos pais, tá? É disso aqui que a gente vai falar agora. Tá? No da escritura é aquela questão que é a exclusividade dos textos bíblicos, né? E olha o que o Juan diz, né? Esse aqui que eu quero que vocês vejam, ó. Após vermos que existem estes três modelos de princípio, irei fazer uma breve argumentação contra o primeiro e o último. Vimos que, portanto, o tripé, mesmo tendo três fontes infalíveis por si, é dependente das demais por ter por fim o objetivo de ter a verdade sobre Deus.
Isso demonstra que, pela lógica, de acordo com o Juan aqui, ele está sendo lógico, uma delas dependerá de uma base principal, e que sem essa primeira base, as demais ficam incompletas, ou seja, ele não tem para onde ir. Analisando as fontes infalíveis por si só do tripé, temos a igreja. Não, a igreja não é infalível, tá? Tipo assim, infalível de forma exclusiva, tá? A igreja, ela recebe a infalibilidade porque as escrituras testificam dessa igreja, testificam dos apóstolos, né? A tradição oral testifica que a igreja também é infalível. Então, o tripé, ele é um sistema, tá? E depois eu vou explicar para vocês. Eu sugiro que vocês leiam este livro aqui, porque esse livro se trata exatamente disso. O Nó Górdio e o Ovo de Colombo, de que o tripé católico, ele não é uma coisa estática, né? Não tem uma tradição num lugar, as escrituras em outro lugar e o magistério em outro lugar. Não. Vai depender da situação. Cada uma dessas fontes ela vai ter o seu papel primordial. Por exemplo, na questão de testemunho das palavras do Cristo, a Bíblia é a melhor autoridade para isso. Agora, na questão, por exemplo, do cânon bíblico, opa, aí a escritura não tem um cânon bíblico, então ela não funciona. Nós vamos precisar apelar para a tradição e para o magistério. Opa, eu tenho um conflito aqui entre interpretações dos pais da igreja sobre um texto bíblico. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um texto bíblico que não é claro, e eu tenho vários pais da igreja conflitando sobre a interpretação desse texto bíblico. O que acontece? Eu preciso somente do magistério. Somente o magistério vai ser capaz de definir qual é o entendimento correto. Isso é uma questão óbvia, tá? E aí, o Juan, ele vem aqui, ó. No entanto, a igreja depende tanto da tradição quanto das escrituras, tá? A leitura no culto e tal. Pela lógica, e aí que eu acho maravilhoso o Juan escrever pela lógica, né? Pela lógica, ela não pode ser infalível por si, por depender da tradição e da escritura para afirmar ser verdade e fé. Exato. E isso nós dizemos, tá? A igreja não é infalível sozinha. Do mesmo modo que a escritura não é infalível sozinha, do mesmo modo que a tradição oral não é infalível sozinha. Um depende do outro, por isso que é um tripé, tá? E ó, olha a conclusão aqui do Juan. Vale ressaltar que a igreja em sua catolicidade universalidade é infalível, devido a ela ser coluna e sustentáculo da verdade. Não é à toa que em Atos 15 há um concílio em que todos os apóstolos tiveram que entrar em consenso. Ó, apóstolos entraram em consenso para então ser determinados sobre questões dos cristãos de Antioquia, da Síria e da Cilícia. Olha, pessoal, percebam que esses dois parágrafos aqui refutam tudo aquilo que a gente leu até aqui do livro do Juan. O Juan está se auto-refutando no seu próprio livro. Porque ele diz que a sua igreja, em sua catolicidade, ou seja, universalidade, ou seja, no seu consenso, naquilo que a igreja concorda, ela é infalível. Tá? E aí nós temos um grande problema, Juan. Porque a igreja concorda, pelo menos as igrejas apostólicas, né? Vamos tirar aí os protestantes que surgiram só no século XVI. A igreja concorda que existem 7 sacramentos. Então isso é um ensino infalível. A igreja concorda que a missa, a divina liturgia, é o sacrifício de Cristo na cruz. Que a Eucaristia é sacrificial. Logo, isso é infalível. A igreja concorda nos 27 livros do Novo Testamento, após o concílio, é claro, né? Nem nisso ela concordava. Foi preciso de concílios para definir isso. A igreja concorda, por exemplo, todas as igrejas apostólicas concordam que Nossa Senhora foi assunta aos céus, João Oliveira. Isto é um ensino infalível? Todas as igrejas apostólicas que foram fundadas por um apóstolo concordam que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus Cristo. Você não concorda. Por que você vai contra o ensino consensual da igreja? Por que, João Oliveira, você vai contra algo que você diz ser infalível? Por que, João Oliveira, você faz isso? Por que se você se propõe a fazer um papelão desse? Tá? Vamos continuar aqui. Ó, também se afirma no modelo tripé que a tradição é infalível por si. Não, não é infalível por si, né? Ela é infalível enquanto ela é consenso. Se ela é infalível por si, não poderia haver divergências sobre questões tão essenciais da fé como o modelo soteriológico. Mais uma vez, a tradição oral é infalível,
no momento que ela é consenso, tá? Que é o que você mesmo acabou de assumir aqui. Então, eu acredito que você entenda o que eu tô falando. A escritura também faz parte do tripé e é a única perna desse tripé que se sustenta por si só. Isso aqui é uma mentira, porque a Bíblia não tem o seu cânon bíblico. A Bíblia não consegue determinar nem o que ela é sozinha. Ela precisa da tradição do magistério. Então, eu até deixei aqui anotado, o cânon bíblico refuta, né? Ó. Poderia me mostrar onde que em toda a escritura não há o essencial para a fé cristã? Te mostro, Juan Oliveira, o próprio cânon bíblico. O próprio cânon bíblico refuta o sola escritura, tá? A não ser que você me mostre o cânon bíblico na Bíblia. Aí seria petição de princípio, né? Ou um argumento circular. Mas tudo bem, de acordo com você, né? A Bíblia, a Escritura, ela se sustenta por si só. E ele concorda. Vemos que a Escritura é por si infalível devido a ela ser palavra de Deus por escrito. Já a Igreja e a tradição são dependentes das Escrituras, pois elas não são de essência infalível, mas seu consenso que é. Juan, se você me diz que o consenso da igreja é infalível, você está me afirmando que algo fora a Bíblia é infalível. Logo, você está confirmando que o Sola Escritura é uma farsa, tá bom? O segundo vídeo, a gente vai falar sobre os pais da igreja, citações que ele trouxe dos pais da igreja, tá? Eu vou demonstrar como nenhum pai que ele trouxe aqui no livro dele ensinou sola escritura, pensou ou imaginou algo parecido com sola escritura, tá bom? Normalmente são citações onde os pais falam para se basear nas escrituras, né? Mas nada no sentido de que somente as escrituras são infalíveis como ensinamento de fé e moral. Não existe isso na patrística e a gente vai deixar isso muito claro na parte 2 desse vídeo, tá bom? Eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, comentar aqui, deixar o seu like, né? E também se inscrever no canal para que nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Fiquem com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei!